Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. A importância de conhecer a doutrina sempre foi uma das preocupações da Igreja desde os seus primórdios. O próprio Jesus Cristo nos deixou o mandato de ensinar a todas as nações, conforme vemos em Mateus 28, versículo 19. Começando pelo primeiro anúncio do querigma até a sistematização dos artigos da fé, muitos se empenharam em nos legar a reta doutrina, esclarecendo seus contemporâneos e até entregando a vida em defesa das verdades que hoje professamos. Esse conhecimento tornou-se, portanto, essencial para o verdadeiro encontro com Cristo. No vídeo de hoje, nós tentaremos desmentir mais uma falácia contra a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Certamente você já deve ter ouvido a seguinte afirmação: a Igreja promoveu uma verdadeira caça às bruxas durante a Idade Média. Veja bem, a bruxaria existiu em todas as épocas e até hoje. E foi sempre praticada mais pelas mulheres do que pelos homens. Talvez porque as mulheres são mais dadas ao mistério. Na antiguidade remota, as bruxas chamavam-se sibilas. Outra coisa interessante, além da bruxa personificada, gente de verdade, sempre existiu a bruxa sobrenatural envolvida em fantasia. Na Idade Média ela vinha voando, montada num cabo de vassoura e com sua maldade estragava tudo que era bom e belo. Segundo a crença popular antiga, a mulher tinha parte com o demônio, por isso praticava a magia, os sortilégios, os malefícios, a feitiçaria. A bruxa entrava na vida das pessoas para trazer-lhes certas desgraças de origem desconhecida. A bruxaria tornou-se, portanto, forte na Idade Média, talvez por causa do misticismo dos medievais. No tempo de Carlos Magno, por exemplo, o Estado já combatia a bruxaria. Depois vieram os cátaros. Com sua fé no princípio do mal, eles deram muita importância ao malefício das bruxas. Então a Igreja passou a combater a feitiçaria, porque via nela uma ação do maligno. Mas a guerra à bruxaria foi muito mais uma questão civil do que religiosa, porque representava um mal para toda a sociedade. Em 1520, o imperador Carlos V autorizou o tribunal a condenar a bruxaria como delito criminal. Então muita gente foi parar na fogueira sem ser bruxa. Às vezes, a causa oculta era uma perseguição política. Já em 1431, por exemplo, Joana d'Arc havia sido devorada pelas chamas como feiticeira, sendo que o verdadeiro motivo era o interesse político dos ingleses. É importante dizer que todo o processo de julgamento de Joana d'Arc foi um embuste. Além da perseguição civil de caráter secular, portanto, quem tem acesso a informações expostas por historiadores sérios acaba por concluir que a caça às bruxas foi um fenômeno tipicamente protestante. Isso mesmo, em nada relacionado com o tribunal da Inquisição. A Inquisição, pelo contrário, salvou muitas pessoas da morte pelas mãos de senhores feudais que faziam justiça por conta própria. A Igreja Católica, ao contrário de determinadas seitas protestantes, nunca foi afeita a espalhar entre o povo uma obsessão pelo demônio. Pelo contrário, sempre combateu as superstições e a histeria. Em algumas partes da Europa, os protestantes, por sua vez, mataram em 50 anos mais do que os católicos em 500 anos. Isso sem contar a caça às bruxas promovida pelos puritanos ingleses que emigraram mais tarde, na Idade Moderna, para a América do Norte. O episódio mais conhecido de toda essa desgraça é o julgamento das bruxas de Salem, quando cerca de 30 pessoas, sendo a maioria mulheres, foram mortas em um ano após acusações de bruxaria. A Igreja Católica considerava que quase todas essas acusações de bruxaria eram invencionices. No século XI, o Papa São Gregório VII chegou a advertir o rei da Dinamarca por ter mandado queimar mulheres acusadas de bruxaria. Tal postura pode ser resumida em um ensinamento bem-humorado de João de Salisbury, bispo de Chartres, no século XII. Abre aspas. A única maneira de combater as bruxas é não falar sobre elas. Fecha aspas. Outra calúnia muito comum relacionada à caça às bruxas diz que o Tribunal do Santo Ofício teria utilizado o bizarro livro Maleus Maleficarum,
em tradução livre, Martelo das Bruxas, para orientar a ação de seus inquisidores. Na verdade, essa obra foi condenada pela Igreja desde a sua publicação e quem mais fez uso dela como manual para identificar, julgar e punir supostas bruxas foram os puritanos protestantes e os tribunais seculares. O livro foi publicado em 1484 por dois frades dominicanos alemães, Heinrich Kramer e James Springer. Em seguida, os autores submeteram seu conteúdo à análise do clero da Universidade de Colônia, que reprovou a ridícula obra. Em 1490, a Igreja Católica incluiu o livro no índice de livros proibidos. Os autores ignoraram a ordem da Igreja e continuaram a publicar seu livro, chegando inclusive a inserir uma falsa nota de aprovação eclesiástica no início do livro, que, somada a algumas ilustrações indecorosas, ajudou a obra a alcançar grande popularidade, espalhando superstição e histeria por uma boa parte da Europa. Depois de tanto aprontar, Kramer, um dos autores do livro, foi excomungado. A obra jamais foi utilizada pelos tribunais da Inquisição. Nós precisamos conhecer mais a história da nossa igreja. Tudo por Jesus, nada sem Maria.